Olá, vascaínos e vascaínas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal do Remanescente Vascaíno. Aquele recadinho de sempre, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e nos grupos de WhatsApp, acione o sino de notificações e toda vez que tiver um vídeo aqui ou até mesmo uma live, você será avisado. Dessa vez o vídeo é para falar de história. Sim, Vasco e Londrina se enfrentam nessa quinta-feira, às 21h30 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Aí o Vasco precisando de uma vitória para poder se distanciar dos seus concorrentes e chegar até mais próximo do acesso para a Série A. O Vasco e Londrina é um jogo que tem uma história. E esse jogo de quinta-feira ele vai acontecer 44 anos após um jogo histórico entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro de 1977. São Januário torna-se, nessa quinta-feira, palco de mais um jogo decisivo, então, entre Vasco e Londrina. Só que dessa vez pela Série B e não pela Série A. São Januário foi palco de uma das principais partidas da sua história, quando abrigou o jogo do Vasco contra o Londrina em fevereiro de 1978, pelo campeonato de 1977, tendo um desfecho nada agradável para a gente. O Londrina venceu por 2-0 e avançou para as semifinais do Brasileiro de 1977. Segundo o atacante Brandão do Londrina, a pressão da torcida era tão grande, que o alambrado parecia até de borracha, indo e voltando. Naquela época, o Vasco e Londrina chegaram à última rodada da terceira fase, disputando a liderança do Grupo S e a vaga nas semifinais. O Londrina era o líder do grupo com 9 pontos, poderia empatar e até perder por um gol de diferença que avançava na competição. Segundo colocado com 7 pontos, o Vasco precisava de qualquer maneira ganhar por 2 ou mais gols de diferença, porque naquela época uma vitória por um gol valia 2 pontos e uma vitória por 2 ou mais gols rendiam então 3 pontos. A disputa da terceira fase era em turno único e só o campeão de cada um dos 4 grupos avançavam para as semifinais. O Londrina era a grande surpresa do campeonato daquele ano e, após começar mal, a fase inicial da competição e quase ser eliminado, passou pela repescagem e caiu num grupo que tinha, além do Vasco, Corinthians, Santos, Flamengo e Caxias. O Londrina estreou vencendo o Caxias por 2-0, depois derrotou o Flamengo por 1-0, os 2 jogos sendo no seu Estádio do Café. Em seguida, venceu o Santos por 2-1 no Pacaembu e derrotou o Corinthians por 1-0 também na sua casa. A decisão da vaga, então, foi da semifinal, ficou para a partida contra o Vasco. O clima era de decisão, de medo, era muita pressão, como deve ser também o jogo dessa quinta-feira. O jogo teve cara de final, alguns jogadores do Londrina decidiram também nem comer no hotel com medo de uma possível sabotagem do clube de São Januário e no dia da partida a delegação ainda sofreu muito na saída do hotel até a chegada do nosso estádio. Em campo, o Londrina teve ainda que aguentar a pressão das arquibancadas, com garrafas e latas de cerveja sendo arremessadas em vários momentos do jogo. Mesmo precisando do empate, o Londrina abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Após um contra-ataque, Brandão recebeu nas costas da zaga do Vasco, aproveitou a saída do goleiro Mazzaropi da área e bateu para o gol, fazendo 1-0 para o time do Paraná. O Vasco foi para cima, acumulou chances, mas parou na grande atuação do goleiro Mauro, que salvou o time paranaense em várias oportunidades. O segundo e decisivo gol do Londrina veio no começo da etapa final.
Após cobrança de falta de Dirceu pela esquerda, Carlos Alberto Garcia dominou na área e mandou no canto do goleiro Mazzaropi, decretando assim a vitória do Londrina. O time do Londrina, naquele dia, foi escalado com Mauro, Claudinho, Carlos, Arengue e Dirceu, Ademar, Zé Roberto e Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão e Nenê. O seu técnico era Armando Renganeschi. O Vasco foi a campo com Mazzaropi, Orlando Lelé, Abel, Gaúcho e Marco Antônio, Zé Mário e Paulo Roberto, Wilsinho, Roberto Dinamite, Guina e Ramon. O técnico era Orlando Fantoni. Com a vitória sobre o Vasco, o Londrina foi para as semifinais, mas acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro, tomando uma goleada de 4-2 no Mineirão e depois empatando na sua casa por 2-2. Esperamos que dessa vez, em mais um jogo decisivo entre Vasco e Londrina, a nossa história seja diferente e consigamos a vitória que vai nos deixar mais distantes dos outros concorrentes e mais próximos do acesso à tão sonhada Série A. E você, o que acha que vai acontecer? Deixe aqui o seu comentário e vamos torcer juntos. Ah, e uma surpresa para você. Aqui, logo após esse vídeo, logo após a minha fala, eu vou estar aqui deixando os melhores momentos dessa partida que aconteceu em fevereiro de 1978. Tá bom? Um forte abraço. Saudações vascaínas. Campeonato Brasileiro de 1977. Aí Garcia, Brandão, Dirceu e Ademar. Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Londrina e Vasco da Gama. Aí Xaxá, a roubada de bola. O lançamento, Brandão na corrida. A saída de Mazzaropi e o gol. Gol do Londrina em São Januário. Brandão na roubada de bola de Xaxá. Lançamento para Brandão. E ele toca na saída de Mazzaropi. Paulo Roberto. Marco Antônio na esquerda. Vai sair o cruzamento. Marco Antônio. Chegou Roberto Dinamite para fora. Aí o cruzamento. Olha o Abel e Mauro. Espetacular, tocando pela linha de fundo. Aí novamente o cruzamento e Abel obrigando a Mauro a fazer grande defesa. Gaúcho. Chega tirando o Arengue. Ademar, tabela com César Neri. Recebe de volta César Neri. Aqui pelo lado esquerdo. Chegou Garcia. Devolução para Ademar, camisa 10. Ao escanteio que Orlando Lelé vai para a cobrança. É para o Vasco. Aí o toque de cabeça, chegou Roberto Dinamite. Mais uma grande defesa do Mauro. Aí você confere novamente a cobrança de Orlando Lelé. Chegou Roberto obrigando a Mauro a fazer grande defesa. Aí a cobrança de falta para o Londrina. Torcedor continua atirando objetos para dentro do gramado. Sai da bola o Dirceu, chama o árbitro. Garrafas, chinelos, rádios. Agora sim vai cobrar a falta. Dirceu, perna esquerda. Olha o Garcia, de virada. Gol! Carlos Alberto Garcia. No canto esquerdo de Mazzaropi. 2-0 para o Londrina. Aí novamente a cobrança de Dirceu. E Garcia mandando de perna esquerda. No canto. Lateral, Orlando Lelé. Cruzamento. Chegou Paulinho. A bola vai para fora. Que perigo para o Mauro. Aí você confere novamente a tentativa e a bola bate na trave. A chegada de Roberto Dinamite. Tem pressa Orlando Lelé. Passamos dos 40. Cruzamento, segundo pau.
A chegada do Abel, a bola bate no travessão. Aí a cobrança de escanteio de Lelé. E Abel acertando o travessão do Mauro. Tem jogador do Londrina caído. Aí a cobrança de escanteio. A confusão por ali. Acertaram agarrafado um objeto ali. O torcedor acaba acertando ali o Orlando Lelé com uma garrafada. E foi a nocaute. O lateral do Vasco da Gama. Aí a confusão. Os seguranças do Vasco da Gama partindo para cima dos jogadores do Londrina. Tem ali também um projeto de Eurico Miranda. Aí o policiamento chega, tenta acalmar a confusão formada em São Januário. 2-0 Londrina. Aí a cobrança de escanteio, finalzinho de jogo. Chegou tirando a zaga. E aí está, não há tempo para mais nada, termina o jogo. Londrina 2-0 em pleno estádio São Januário. Aí os jogadores saem rapidamente. Começava a surgir aí o nosso Tubarão.